Esse é um vídeo sobre a CLT, porque o assinante pediu a CLT junto com o SUS. Eu não entendi se tinha alguma ligação com o SUS, a CLT, e eu me esqueci de fazer junto com o vídeo do SUS. Então, eu não sei qual é a relação do SUS com a CLT. Então, não vai ser um vídeo comprido, porque eu não sei se ele está atrelado à CLT, se o SUS, eu não entendi. Mas em relação ao contexto que vivemos agora, o PT insiste em leis trabalhistas num clima econômico onde o neoliberalismo impera. A unidade de leis trabalhistas com economia neoliberal não é uma coisa boa. As leis trabalhistas e os direitos trabalhistas, sindicatos, essas coisas só funcionam. A esquerda fica repetindo essa merda. Essas coisas só funcionam se tu tem uma economia onde o Estado é um agente que ajuda no desenvolvimento tecnológico, se tu tem um exército nacionalista, tem uma estrutura de um país que quer ir para algum lugar com algum objetivo específico, sem um banco drenando tanto dinheiro e recurso do país como os bancos fazem com os seus juros que ninguém sabe de onde veio. E os políticos não falam nada disso aí. Agora, se tu tem uma economia neoliberal, tu não tem como ter lei trabalhista, porque o cara que tem uma empresa, tu criando encargos trabalhistas, tu exclui as pessoas que não têm experiência, tu exclui o cara do primeiro trabalho. Então não é comum trabalhos mundanos, idiotas e bestas que pagam uma mixaria exigir experiência para botar lata de compota em prateleira de supermercado, experiência para trabalhar com qualquer coisa. Por quê? Porque se aquele cara tiver que assinar uma carteira para ti, ele quer garantias de que tu vai oferecer aquele trabalho. Então quando tu enfia leis trabalhistas, tu cria um risco pro empregador, que já é um muquirana filho da puta. A cultura empresarial brasileira é horrível, varia de estado para estado, presumo eu, mas é uma merda, tá? Em geral a maioria dos empresários são uns otários no Rio Grande do Sul, posso te dizer isso aí. Não conheço, não estudei o empresariado brasileiro fora, em diferentes nichos financeiros, fora do Rio Grande do Sul. Mas no Rio Grande do Sul, o empresariado é um inferno, é um saco, é um bando de imbecil. O cara abre uma lojinha de informática, ele acha que ele é o Bill Gates, tá? Tem uns caras famosos aí, por exemplo, aquele cara da Chip Art. E aí, pessoal, beleza? Lembra de um gordo infarento que tinha da Chip Art, hein? Aqueles caras sempre foram os caras mais careiros do universo, tá? Te cobravam uns Athlon lá, uns Phenom fudido lá, mas não era nem o Phenom, qual era a época? FX. Tá, pessoal, a razão do nosso chip custar aí 30 milhões de reais, aí vinham com toda uma ladainha, com aquele sotaque chato de Porto Alegre. Porque Porto Alegre tem um sotaque assim, os caras falam assim, sabe, pessoal? E aí tem uma região de Porto Alegre também que tem um sotaque chato em São Paulo, que é tipo aquele professor Hack. Eu tenho pavor desse sotaque. Todo lugar tem um sotaque, uma variante do sotaque que é insuportável. E assim como eu não entendo nada que como é o nome daquele cara do Ceará que fala o que ele disse? Não entendi nada que ele falou. Cultura. Que cultura? Não entendi o que ele falou. Repente, né? Eita! O que ele falou? Não sei. Eu não entendo nada que aquele cara fala. Sotaques horríveis, não se entende nada. Tem sotaques horríveis, não se entende nada do indiano, né? Tem um pavor de sotaque indiano. Mas a gente não tem esse problema aqui. Então, esses caras da Chip Art, aquele cara acha que era um empresário, aquele cara. É isso que eu quero dizer, tá cheio de cara assim. Aquele cara acha que é o Elon. Aí ele lê livros de autoajuda. Esses caras que dão palestra, TED Talks, dicas de como vencer na vida. Esses caras leem, conhecem a cultura empresarial do Rio Grande do Sul, é assim. Tu entra na concessionária, que tem uma placa que ele ganhou do prefeito em 98, o maior concessionário, né? Na época eles davam até caneta, lembra que os caras davam caneta, chaveiro, os empresários. Cria uma ilusão em torno dessa coisa, placas. Aí, esses caras acham que são Bill Gates, que eles são Elon Musk. Esse pessoal vota no Bolsonaro, tá?
Hoje em dia eu voto no Bolsonaro. Por diversas razões. E esse pessoal não contrata ninguém. Pra ti ser contratado por um empresário brasileiro, tem que estar comendo a filha dele. Tu tem que ser puxa-saco. Um amigo teu que indicou do outro amigo. Aí tu olha pra uns caras na rua que tu sabe que são uns cheiradores de cocaína, uns bebedores, uns alcoólatras. E tu pergunta como é que esse cara trabalha nesse lugar. É muito simples. Ele conhece alguém. Ele é puxa-saco de alguém. E é por isso que ele foi contratado. E no Rio Grande do Sul é muito feudal as coisas. Tem cidades com mais empresas, aí entra a CLT. Então, ou tu tá na mão do feudalismo, tá? Isso é mesclado, caótico, e tu não sabe o que tá acontecendo. Uns lugares são feudais, outros lugares são CLT. Então o cara tem cheio de encargos trabalhistas, ele vai contratar quem? Ele não vai arriscar contratar um cara que ele tem que pagar um treinamento. Então, essa CLT exclui as pessoas com baixa experiência ou até o primeiro emprego. Já não existe mais o primeiro emprego. Todo o primeiro emprego, o cara não pode ter um risco na vida. Isso até cria uma falta de riscos empresariais, que é pelo risco, que é aí que deveria entrar um banco nacionalista, para ele arcar com o teu risco financeiramente. Taxas de juros baixas permitem que você faça empréstimos, né, com certas garantias ou promessas, tá? Ou até um crédito, algum programa de fato que funcionasse. Mas se tu deixar a economia girar, tirando impostos, o Lula está fazendo o contrário, o Lula sobe impostos, faz a economia girar tirando os impostos, tá? Porque as pessoas faz a economia girar tirando os impostos. O Lula faz o contrário, ele sobe os impostos, né? Ele sobe os impostos para poder pagar juro para banco. Então, o povo conseguiria fazer o dinheiro girar, tá? E gastar mais. Tira esses encargos trabalhistas, porque aí o cara que só permite carteira assinada para empregos de risco. Porque aí alguém tem que dar uma garantia. Então, por exemplo, um cara vai trabalhar no setor de eletricidade. Tem que ter uma carteira assinada. Porque se ele for eletrocutado lá, sem as ganhas, tá? Sem proteção de lei, ele está ferrado. Então, nesse caso, deveria ter alguma proteção. Agora, para trabalhar como empilhador de compota em supermercado, ter experiência, então exclui o trabalhador que não tem experiência do mercado de trabalho, e ele acaba por não ter de fato uma primeira, experiência, o que cria um efeito cascata, onde ele parece que ele nunca trabalhou na vida. Ele vai para a tal da informalidade, que nada mais é do que não ter carteira assinada. Então, não há vantagem em ter carteira assinada. É uma grande merda ter carteira assinada. Porque se tu até os teus 40 não tiver fazendo dinheiro suficiente para sustentar tua velhice, tu tá fudido, cara. E eu sei que muita gente tá em negação disso. E aliás, esses governos vão empurrando com a barriga. Também vai fazer o quê, né? Vai ficar... Não tem o que fazer. O brasileiro vive muito a Deus dará, como diz a expressão popular. Porque não tem o que fazer. Esses caras são tudo mentirosos. O Lula tá afundando a economia brasileira. Ele fala que tá tudo maravilhoso. Tu vai lá no Atute e tá tudo lindo. O Bolsonaro, quando tava no poder, também, não tô querendo falsamente equalizar aqui, mas ele também, tudo maravilhoso. Que coisa linda que tá isso aí. Então, assim, eles nunca vão falar a verdade, e os puxa-saco deles também não vão cobrar nada, tá? Então, assim, tem que acabar com essa CLT. Se vai ter uma economia neoliberal, e aparentemente vai ser eterna essa economia neoliberal, ninguém está disposto a derrubar ela, então tem que acabar com essa CLT. Porque isso aí não serve para nada, cria mais problema. Porque aí, sem o encargo trabalhista, eu posso oferecer meu trabalho mais barato. E se eu quiser trabalhar meio turno? E se eu quiser trabalhar por menos? Vamos supor que tem um cara ganancioso que quer comprar um tênis da Nike. Eu não quero tênis da Nike. Eu trabalho por menos. Ele quer vender a mão de obra dele a 2.000, eu trabalho por 1.200. Eu tenho esse direito, não deveria ter esse direito. Mas de acordo com a lei do salário mínimo, eu sou obrigado ao cara não. Então, se eu vou pagar encargo trabalhista e um salário completo, eu não vou dar chance para um cara que, ao meu ler, o ler dele pode até estar errado. Eu vou contratar o cara que eu acho que vai ser competente, e os caras ficam sem a primeira chance de ter emprego. Essa é a lei trabalhista nos dias de hoje.